Com licença, senhores coronéis comandantes gerais das polícias militares do Brasil, subtenente Gleidson RR, permissão para falar com os senhores. Eu gostaria de pedir aqui humildemente a todos os senhores que ouvissem o que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que eu vou dizer aqui, eu acho que é importante tanto a todos os policiais do Brasil, independente de ser militar ou não, como também é importante para toda a sociedade brasileira que vive assustada com o crime. Eu quero me referir aqui à reunião que os senhores comandantes gerais tiveram com o ministro Alexandre de Moraes. Todos nós sabemos que tanto o ministro Alexandre de Moraes como a grande maioria dos ministros do STF são ministros que têm uma visão declaradamente progressista. E todos nós sabemos que o movimento progressista, que o progressismo sempre viu todas as forças de segurança como, de fato, o verdadeiro perigo da sociedade. O criminoso sempre foi visto como vítima e a polícia sempre foi vista como a opressora. Mas me parece que num dado momento do país, as polícias militares parecem que estão sendo vistas com uma certa honra. E eu queria fazer aqui um grande alerta a todos que estão me ouvindo. Todos nós sempre ouvimos nas manifestações de esquerda o seguinte grito de guerra dos manifestantes progressistas. Eles sempre disseram o seguinte: não acabou, vai acabar. Eu quero o fim da polícia militar. Essa é a vontade da esquerda, de acabar com as polícias militares. Porque a esquerda sabe que a formação dos policiais militares, elas são pautadas em princípios morais, cívicos e patrióticos, coisa que vai totalmente contra o projeto progressista deles. Desmilitarizar as polícias significa enfraquecer uma instituição que é pautada na hierarquia e disciplina. Obviamente que desmilitarizando, nós seremos jogados nas mãos dos sindicatos que estão ligados à maioria à CUT e que, por sua vez, é um braço do PT. A sociedade hoje, senhores comandantes, está sendo induzida, condicionada a lamentar muito mais o tombamento de uma árvore do que o tombamento de uma vida de um profissional de segurança pública. Hoje se lamenta muito mais a morte de um criminoso, ainda que ele morra cometendo o crime, é muito mais lamentável do que se matar um policial mesmo em ato de serviço. Hoje, os ministros de nossa corte parecem muito preocupados com essas manifestações, acusando-as de serem antidemocráticas, até criminosas e uma série de coisas, e eu quero mostrar aqui casos muito mais graves, que me parece, até onde eu sei, esses ministros não demonstram a mesma preocupação. Fatos que mostram, de fato, como é que as polícias são tratadas nesse país. Vamos começar aqui relembrando o seguinte fato que ocorreu em Santa Catarina. Homem é preso com fuzil AR-15 em Florianópolis. É solto em audiência de custódia. A juíza baseou-se no argumento de que o rapaz não tem passagem pela polícia, é réu primário e não demonstra periculosidade social. Só relembrando que a audiência de custódia nesse país foi uma implementação graças a um grande esforço dos governos de esquerda. O curioso é que na audiência de custódia, mesmo sendo preso em flagrante, quem dá a última palavra sobre a própria prisão é o criminoso e não o policial. E tudo isso vem enfraquecendo cada vez mais, vem amarrando as mãos da polícia, que, consequentemente, além de prejudicar o policial, de desvalorizar o policial, de tratá-lo como ninguém, isso, obviamente, coloca a sociedade na mão da criminalidade. Então, observe, graças à audiência de custódia, um elemento preso com um AR-15, ele é solto, porque uma pessoa presa com AR-15 não oferece risco à sociedade. Agora, quando um pai de família ele quer ter o direito de comprar a sua arma para se defender, a arma já é uma grande ameaça à sociedade. Vejam a incoerência e como nós somos enganados com esse discurso. Mas esse fato aqui em Santa Catarina não parou por aí, não. O comandante-geral da polícia, veja, senhores comandantes gerais, o comandante-geral da polícia, ele foi chamado para, num prazo de 48 horas, explicar por que aquele elemento ele foi preso sem camisa. Mesmo portando um AR-15, o elemento não oferece risco. Mas o comandante-geral, ele humilhantemente, que para mim isso é uma humilhação, chamar um comandante-geral para explicar por que um cidadão é preso sem camisa. Agora, vamos lá. O próprio comandante-geral, ele se manifesta aqui. Olha o que ele postou nas suas redes sociais. Sobre a apreensão desta arma, essa noite,
a audiência de custódia decidiu que a prisão foi legal, o cara com o fuzil R15 e munição não oferece perigo para a sociedade e foi solto imediatamente. E eu, ou seja, o comandante-geral, tenho 48 horas para explicar por que ele foi apresentado sem camisa. Agora eu pergunto aos senhores, qual é o prestígio, qual é a honra que um comandante-geral tem em ser chamado, né, para dar satisfações porque alguém foi preso com R15, mas o grande problema é que ele foi preso sem camisa. A R15 não tem nenhum perigo. Eu pergunto, é assim que nós somos tratados? É isso que eles chamam de valorizar as polícias militares? Aí eu pergunto aos senhores com todo respeito, que tipo de prestígio, que tipo de honra, que tipo de valor as polícias militares têm para essas autoridades? Mas eu nunca vi um ministro da Suprema Corte desse país questionar por que é que a polícia é tratada dessa forma. Eu não vi nenhum ministro do Supremo se ofender pelo comandante-geral. Eu não vejo nenhum ministro do Supremo se ofender porque, por exemplo, como eu vi um dia desse aqui no Brasil, um casal foi chicoteado, espancado, cenas fortes, simplesmente porque apoiou o Bolsonaro. Eu não vi a indignação dos senhores ministros. Eu também não vi a indignação dos senhores ministros quando uma jovem foi assassinada, né, simplesmente porque estava panfletando para o presidente Bolsonaro. Eu não vejo a indignação dos senhores ministros quando policiais são assassinados em pleno ato de serviço. Eu pergunto, matar policiais não é algo antidemocrático? Não faz parte da democracia o policial trabalhar representando o Estado e oferecer a segurança pública? Então, atacar um policial em serviço não é um ato antidemocrático? São essas atitudes das altas cortes do judiciário que descredibiliza os senhores de estarem falando de democracia, de parecer que estão preocupados realmente com a ordem da sociedade. Preso com fuzil 556 e alvo de ataque em delegacia é liberado em audiência de custódia. Ou seja, mais um caso, salvo engano, aqui no Ceará, né? Uma pessoa é presa com fuzil 556 e é liberado também porque não oferece perigo. E o curioso é que essa delegacia foi atacada por um grupo rival do preso, mostrando que hoje preso ele não respeita, ele não teme, ele não está nem aí para policiais, justamente porque ele sabe que a nossa justiça ela é rígida com policiais, mas ela é extremamente flexível com o criminoso e a sociedade percebe tudo isso. Não é qualquer discurso que vai convencer uma sociedade que anda com medo, porque sabe que nesse país quem tem privilégio é o preso e não o cidadão e muito menos o policial. Vamos seguir aqui. Isso aqui, senhores comandantes, já é para o ano que vem. Olha só, da Carta Capital, né, uma mídia de esquerda, ela mesmo diz aqui, Brasil precisa de reforma no sistema penal, no sentido de um desencarceramento, defende ministro Lewandowski. O ministro do STF destacou as condições desumanas nos presídios e avalanche de prisões provisórias. Os senhores sabem, comandantes, muito mais do que eu, que isso aqui é um mero discurso para implementar uma política ideológica. Essa ideia de que os presídios não recuperam, de que o presídio está falido, de que é uma avalanche aí de prisão preventivas, tudo isso é um discurso que vai justificar esse desencarceramento em massa. Isso vai significar mais violência para uma polícia que não tem nenhuma autoridade, para uma polícia que está cada dia mais trabalhando com as mãos amarradas, para uma polícia que a cada dia perde mais policiais no combate ao crime e ninguém se importa com a vida de um policial. Eu queria alertar os senhores do seguinte, os senhores todos que estão me vendo aqui, seja você um policial militar, federal, civil, policial penal, seja você vigilante, seja você militar de qualquer área, seja você qualquer um que trabalha em área de segurança. E em alguns países onde o socialismo governa, onde principalmente, por exemplo, na Venezuela, eu vi um documentário assustador, que muitas regiões do país, elas são dominadas por facções. Quem faz a segurança são facções. Ou a sociedade se rende ao que aquela facção quer, ou a sociedade ela é tratada segundo o Tribunal do Crime. Exatamente esse modelo que acontece hoje nos morros do Rio de Janeiro e em alguns outros lugares aí das periferias desse país. É isso que muito provavelmente vai acontecer. Esse desencarceramento em massa me parece que já é uma atitude que visa uma política que segue um padrão socialista.
Então, eu estou aqui alertando. Os policiais correm o risco de sofrerem muito. A sociedade nem se fala, porque a sociedade sequer ela tem como se defender. É esse o risco que o nosso país corre. É esse o risco que corre a nossa sociedade. Eu quero aqui comentar e expressar a minha opinião sobre uma reportagem que saiu aqui na CNN sobre esse encontro com comandantes gerais. Olha só, Moraes encontra comandantes estaduais da PM para discutir protestos e eleições. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral agradeceu a atuação da Polícia Militar na desobstrução de rodovias bloqueadas por manifestantes. Aí, segue a reportagem aqui. Lá no meio da reportagem, ela diz o seguinte: o ministro prometeu aos policiais a medalha de ordem do mérito do TSE Assis Brasil, para homenagear os policiais. A mesma que o plenário da Corte aprovou em outubro para homenagear o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pelo serviço em prol da defesa da justiça eleitoral. Senhores comandantes, o que significa para nós uma medalha de condecoração? Condecorar significa reconhecer as qualidades daquele que é condecorado. Condecorar significa valorizar. Condecorar significa honrar. A condecoração, ela é um símbolo de uma realidade. A condecoração, ela só existe porque antes existe ali a honraria. A condecoração, ela só tem algum valor, ela só tem realmente alguma validade se antes houver o devido valor, o devido prestígio, o devido reconhecimento, que não é uma verdade nesse país. Porque nesse país, o mesmo peito que recebe uma medalha é o peito que recebe um tiro em ato de serviço e que fica por isso mesmo. O mesmo policial que recebe uma medalha é o policial que simplesmente ele é desprezado nos seus atos de serviço. Eu lamento em ver nesse país policiais de todos os setores, né, de todas as polícias, que honram, que gastam o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, que perdem, às vezes, tempo com a família para estar se preparando, treinando para melhor prestar um serviço de segurança à sociedade. E, no entanto, esse mesmo policial, quando ele prende ou quando ele morre, ele não é valorizado. Eu pergunto, senhores, o que é uma medalha? O que é uma condecoração quando ela não representa, de fato, uma verdade? Quando uma condecoração não representa, de fato, sabe, o valor que o policial tem? Porque nós queríamos sermos condecorados com uma legislação que, de fato, nos amparasse. A sociedade, ela admira um policial que tem condecoração, mas ela gostaria de fato, ter uma polícia que tivesse autonomia e autoridade para protegê-la. Porque, na verdade, a gente está vivendo de ilusão, de mentira, de farsa, de aparência. Eu me recusaria, sinceramente, digo aos senhores, eu me recusaria, se eu pudesse, a receber uma medalha desse tipo. Uma medalha que aqui o jornal diz que a mesma que recebeu o Rodrigo Pacheco. Como se nós tivéssemos Rodrigo Pacheco como alguém que, de fato, representasse os valores que um brasileiro queria ver num presidente do Congresso. Não, para nós não representa. A gente respeita a pessoa, respeita a autoridade pelo cargo, pelo formalismo, mas todos nós sabemos exatamente o que está acontecendo nesse país. Eu quero aqui encerrar com um vídeo que nos deixa um questionamento. O que é que de fato impera nesse país? É a justiça ou é a injustiça? São os órgãos de segurança pública ou é o crime? Eu solicito aos senhores que assistam comigo e depois eu quero fazer um breve comentário. Isso é com isso que eu vou terminar. Venha, Bolsonaro. Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Vamos repetir. E venha. Isso é com isso que eu vou terminar. Venha, Bolsonaro. Venha que nós vamos organizar a rapaziada da periferia e nós vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Senhores comandantes, senhores policiais e sociedade em geral, quem disse isso aqui foi uma autoridade política, alguém que foi candidato à presidência da República. Ele disse, venha, que nós vamos reunir a rapaziada da periferia e vamos ver quem é que vai resolver essa parada. Eu gostaria de saber quem é a rapaziada da periferia, a quem que ele se refere, que tem esse poder de resolver. Será que é um grupo que pode andar armado? Será que é um grupo que tem esse amparo? E a gente pergunta, por que é que ele não chamou as autoridades competentes? Por que chama a rapaziada da periferia? Eu acho que essa frase ela diz tudo. Essa frase deixa muito claro nesse país o que é que impera. Contra fatos não há argumentos.
Agora só nos resta o seguinte: os senhores comandantes, os senhores estão com a oportunidade de saírem como heróis na história desse país. Todos nós sabemos, não adianta tapar o sol com a peneira. A cada dia que passa, é tirado dos policiais as condições morais e legais para que o policial trabalhe. A sociedade está sendo entregue ao caos. O crime é praticamente incentivado, o uso de drogas está cada dia mais facilitado e todos nós sabemos aonde nós vamos chegar e por que querem fazer isso. Senhores, a gente precisa reagir. A gente aqui clama às autoridades políticas que tomem uma providência. Não vamos deixar o nosso país, de fato, se tornar um caos. Nós temos condições ainda de reverter isso. E eu falo aqui não somente como um policial da reserva, mas como um cidadão brasileiro que quer o bem dessa sociedade. Eu acredito sim que a pessoa que entra para o crime, ela precisa e ela tem que ter uma chance de se recuperar. Porque o que vem acontecendo nesse país é que há um incentivo ao crime e o próprio criminoso, depois ele é usado como massa de manobra para atender a esses fins políticos progressistas. Que Deus abençoe esse país.